aulinha gostosa, que tu aprende algumas coisinhas interessantes que talvez alguns ainda não saibam. É bacana começar a entender como é que funcionam os ímãs. As crianças geralmente se encantam com o ímã, né? Não é criança que nunca brincou com aquela força invisível que aparece entre dois ímãs. A partir da aula de hoje vamos entender esse fenômeno. Mas ó, Física B. Tem uma questão, que lembra, eu te falei, né? Uma questãozinha tinha mais com revisão, a outra questão com a matéria que começou após a férias, não é isso? Foi nosso combinado. Então eu peguei uma questão de ondulatória que trabalha o veja que uma lâmina faz, que é matéria nova, mas tem refração. Lembra da refração? Como é que é a segunda lei da refração? Pode ser seno de chegada vezes n de chegada igual n de saída, como a ordem dos fatores não altera o produto, né? Eu, quando decorei com vocês, era n de chegada vezes seno de chegada igual a n de saída vezes seno de saída. Bobagem, tem a fórmula na prova, certo? O que nunca muda quando uma onda refrata? A frequência, a carteira de identidade da onda, certo? É importante lembrar isso para essa questão. Então, se tu sabe o veja que uma lambda faz, V de comprimento, freio, se tu sabe isso e lembra o que é a refração, que é a mudança de meio, né? É quando a onda sofre um desvio ao mudar de meio de propagação, vai matar essa questãozinha. Essa refração é teórica? Não, tem uma continha. Tem uma continha. Aqui é teórica de ondulatória e a da classificação. Saber o que é eletromagnética, o que é mecânica, saber o que é longitudinal, o que é transversal. Esses detalhes são importantes para a questãozinha teórica. É um somatório teórico. Modifiquei alguma coisa da UFSC aí, essa de classificação. Física C é aquilo que a gente acabou de revisar. O cara tem que dominar aquelas ideias sobre circuitinho. Saber fazer o V igual a R vezes I, saber quando está em série e quando está em paralelo. Uma das questões é idêntica a uma que eu fiz na sala de aula. A outra é um somatório também, que tem parecido com o da UFSC, eu dei uma modificadinha também. Sempre bom então, né, pegar as questõezinhas da UFSC similares e já resolver, de repente já vem com ela bem resolvida na cabeça. Uma lâmpada na hora de brilhar, o que determina a quantidade do brilho da lâmpada? Né, quanto mais corrente passa por ela, mais atrito, mais efeito, mais esquenta, mais brilha, certo? É isso, a própria questão te avisa antes de tu pensar. Tranquilo, duas questões de circuito misto. Termodinâmica, uma que tem a ver com a matéria um pouco anterior da revisão, primeira lei. Primeira lei, o calor se transforma em trabalho, mais variação de energia interna. O que é o adiabático? Que é igual a zero. Tudo bem? O que significa isotérmico? A temperatura não muda, e se a temperatura não muda, a energia interna também não muda. Concorda comigo? O que é isocórico? Não muda o volume. Se não tem nem expansão nem contração, tem trabalho? Trabalho fica igual a zero, certo? Eu resolvi a questão da prova na assistência. Se tu fuçar lá no videozinho, talvez ajude. Fala, querida. Pode, sem problema. Não tem problema. Olha só, galerinha. Uma questão que envolve a primeira lei, que eu resolvi na sala na assistência, então tem um videozinho lá para tu ver. E uma que envolve rendimento. O que é rendimento mesmo? É lucro sobre investimento. Essa fórmula tu ganha para trabalhar na prova. E também tem aquela fórmula do rendimento de Carnot. Aliás, eu até comentei com a galera da assistência. Cada pergunta que eles faziam na assistência, eu fiquei desconfiado de alguém ter meu e-mail. Que eu tinha mandado a prova para a Ana naquele dia. E as perguntas eram tudo pergunta na tampa, assim, sabe, sobre a prova. Como se o cara tivesse visto a questão e tivesse me perguntando sobre aquilo. Eu quase desconfiei. Mas depois eu vi que não, não tem como. Agora, isso é para tu dar uma olhadinha na assistência, tá? A última assistência de física, que o vídeo tá lá, não tá na sala de aula, mas já tá lá no canal. Cara, eu resolvo algumas questões da prova. Bem legal. Tá dita a prova, hein? Estuda por essa linha que tu não vai se perder. E agora vamos brincar de algo novo. O magnetismo. Explicar o funcionamento dos ímãs. É física aí. Oi. Como é que é? Olha, a entropia, ela está relacionada. Mas vamos lembrar qual é a segunda. A segunda lei da termodinâmica é aquela que diz que o rendimento é sempre... Ou seja, que não dá para aproveitar toda a energia térmica.
uma parte vai ser perdida na energia interna do gás. Isso é a segunda lei. Mesmo a máquina de Carnot, que é a melhor que existe, o rendimento dela não vai ser 100%. Eu tenho algum defeito no cérebro, não resista, tem que ficar quieto, mas eu não consigo. Olha só! A colega fez uma pergunta que eu não consigo deixar de falar. Imagina uma máquina de Carnot, e nós sabemos que uma máquina de Carnot, para calcular só precisa saber a temperatura. E a temperatura... Imagina, primeiro, ser uma máquina de Carnot já é uma hipótese absurda. Porque a natureza se recusa a obedecer o ciclo de Carnot. Não dá para expandir isotermicamente um gás. Quando um gás se expande sem receber calor, ele esfria na marra. Não dá para comprimir isotermicamente um gás. Quando tu espreme um gás, ele esquenta. A natureza é assim. Então o ciclo de Carnot viola as leis divinas. Tudo bem? Mas imagine, nós somos seres humanos criativos. Imagine uma máquina de Carnot e está acabada. É de Carnot. E funciona perfeitamente no nosso mundo ideal. O que eu deveria fazer com essa máquina de Carnot para que o rendimento fosse o melhor possível? Vou repetir. O que eu deveria fazer com uma máquina de Carnot para que o rendimento fosse o maior possível? Esta temperatura aqui tem que ser bem alta, porque dividir por um número grande abaixa o resultado. E a de cima tem que ser bem baixa. Virtualmente, se fosse 0 Kelvin a temperatura da fonte fria, 0 dividido por qualquer número, dá 0 e 1 menos 0, 100%. Então, peraí, se eu uso uma máquina de Carnot e a temperatura da fonte fria for, dá 100% de rendimento, como é que não pode, a segunda lei, dizer que dá 100%? Exatamente, o que é a menor temperatura que existe na natureza que a gente poderia usar como fonte fria? O espaço sideral. É muito frio o espaço sideral, o nada entre aspas, né? Já falei que o vácuo que a gente chama no espaço não é vácuo. Até porque vácuo é uma ideia humana, na realidade não existe vácuo. Loucura isso, né? O vácuo na natureza não existe. Muito curioso isso, é uma criação humana. Criação humana muito importante para várias compreensões, né? Repetindo então, o espaço sideral é a fonte fria perfeita por uma máquina de Carnot. Porém, a temperatura do espaço sideral, alguém lembra? 3 Kelvin. O nada, lá no meio do nada, longe das galáxias e das estrelas, tem vibração atômica lá. Porque tem um átomo passando, um núcleo de hélio passando, ou tem um raio gama passando, isso gera uma agitação na região. Qual é a agitação térmica? 3 Kelvin. Então ferrou. Mesmo que a nossa máquina seja de Carnot, o melhor número que a gente pode usar como fonte fria, se usássemos o espaço sideral para jogar calor, 3. Vamos melhorar essa máquina. O que eu posso fazer para melhorar a máquina, já que a fonte fria eu cheguei no meu limite? Vamos usar uma fonte quente, bem quente, para poder esquentar a máquina. O sol, adorei. E o ideal seria usar não a superfície do Sol, porque a superfície do Sol não é tão quente, né? Deveríamos arrumar uma outra região do Sol, o núcleo de uma estrela. Sei lá, 1 milhão de Kelvin, frouxo. Uma estrela pode ter no seu núcleo 1 milhão de Kelvin frouxo. Então uma máquina de Carnot que use o espaço sideral como fonte fria e o núcleo de uma estrela como fonte quente, nós teríamos 1 menos 0,1234567, rendimento dessa máquina 0,999997, ainda não é 100%. Então realmente nós tentamos de tudo para violar a segunda lei, e ela é inviolável. Usamos Carnot, usamos o espaço sideral como fonte fria e o núcleo de uma estrela como fonte quente. Mesmo assim, a safada da máquina não rende tudo. Ela só rende 99,99997%. Mas é uma puta com uma máquina, hein? Essa para a máquina termodinâmica, nada se compara a ela, né? Certo? Muito bem. Então, bacana, ó. Uma questãozinha interessante aí de termodinâmica nós discutimos. Agora chega. Ímãs. Vamos aos ímãs.